Menino Mateus, a rainha dos deuses. Round 2, 3, 2, 1, vai! Ragnarok família! Ihu, é hoje que o pau vai comer, Matheus! Isso Pois mesmo. é, menino bom, após uma longa espera aqui estamos nós para o segundo round da nossa querida Rainha dos Deuses. Como vocês sabem, vídeos sobre mangá exige um trabalho danado da gente, já que tentamos não usar as páginas originais para não tentar ter confusão com a editora, sabe? Então se não for pedir muito, eu peço que vocês deixem um like para dar aquela fortalecida, porque Agora. isso aqui dá um trabalho danado e a gente tem que É, se unir como humanidade para vencer essa no vídeo do difícil YouTube também, deem um like. empreitada. E chega de enrolação porque vocês já esperaram demais por isso. E vamos logo para a Arena do Valhalla, pois a quarta rodada do Valhalla. Ragnarok está prestes a começar. Heracles. Ó, é só botar o nome em inglês. Há um Foda. ano atrás trouxemos pela primeira vez a análise do mangá aqui Nossa, pro um canal ano. e no meio desse ano trouxemos também a análise do anime. Se você ainda não viu, vou deixar aí nos cards os dois vídeos, pois cada um deles eu trabalhei com um roteiro diferente, então apesar de falar sobre os mesmos acontecimentos, nos dois vídeos vocês verão duas análises completamente diferentes e sim, eles adaptaram Não sabia para o disso, eu anime não vi o as do exatas PowerPoint, três depois eu vou lutas ver. que eu falei lá no primeiro vídeo, porém com um bônus bem no último episódio, com a arena se tornando a antiga cidade de Londres e com a entrada dos dois próximos combatentes. E é aqui que começamos a nossa quarta rodada do Ragnarok. Após uma vitória que finalmente trouxe um ar de esperança para o lado da humanidade, o seu próximo representante vem e joga um balde de água fria na expectativa da torcida. E não é porque ele não é ameaçador o suficiente para bater de frente com o deus, na verdade ele é completamente ameaçador. Afinal, o quarto humano a lutar no Ragnarok é ninguém menos que o serial killer Jack o Estripador. Confesso que nossa, desde que eu arrepiei vi o aqui nome agora. dele na lista, eu fiquei com um certo pé atrás. Não só a plateia do mangá, como também o leitor se sente incomodado de seu próximo representante ser um serial killer. Ainda mais depois de nossos combatentes passados terem orgulhado com as maiores Eu não, fiquei de boa demonstrações de até. honra e virtude. Mas, querendo ou não, por mais irônico que isso possa parecer, está nas mãos sangrentas de Jack uma das chances de salvar a humanidade. E do lado dos deuses, o escolhido para representá-los é o semideus grego Hércules. Sim, o filho de Zeus. Pelo menos mais um dos 500 que ele tem. Aqui novamente temos um combate de contrários na arena, pois enquanto o Jack é um assassino frio e maluco, o nosso Hércules é o maior exemplo de um protagonista padrão de shonen. Tanto que já de Verdade, início ele né? propõe uma rendição pro serial killer, alegando que ao contrário dele, o semideus não gosta de morte sem sentido, mas o famoso assassino o responde até de uma maneira bem elegante. Primeiramente, lhe agradeço por ter aceitado lutar na minha amada Londres, senhor, mas peço perdão, pois não poderei aceitar a sua proposta. Jack pode até ser britânico, mas a sua alma tem um pouquinho do jeitinho brasileiro. Ele é astuto, inteligente e acima de tudo, um malandro do caralho. Durante todo o combate ele mente sobre qual é a Verdade. sua verdadeira volunde, se aproveitando dessas mentiras para pegar o deus de surpresa e machucá-lo gravemente. Mas apesar desses ataques de surpresa, o corpo do deus grego sempre resiste aos ataques. Inclusive, nem sempre o Hércules foi um deus. Durante o começo da luta já descobrimos que Alcides, que é o antigo nome do Hércules, era um jovem mortal que morava na cidade de Tebas, na Grécia, e que após ter um duelo contra o deus da guerra, acabou sendo convidado para se tornar uma divindade do Olimpo. Durante a luta até vemos os moradores de Tebas na arquibancada dos humanos, e adivinha fazendo o quê? Torcendo pro lado dos deuses, mano. Alcides, que você vença, velho amigo. Cala a boca, Castor, eles vão te ouvir. Ninguém vai brigar com a gente não, pô. Se aqueles caras estranhos ali escutarem, com certeza vão bater na gente. Olê, 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 olá. Se o Jack perder, o pau vai quebrar. Apesar da astúcia do serial killer, o Hércules acaba se sobressaindo com a sua força, chegando até mesmo a jogar as próprias facas do Jack contra ele mesmo. E é quando uma delas consegue quebrar o monóculo dele, que descobrimos que o menino Jack nasceu com heterocromia. Mais que isso, de alguma forma, aquele olho do Jack consegue ver as emoções das pessoas. E é a partir desse momento que vemos a origem da loucura desse homem, enquanto o mesmo começa a cantar uma famosa música infantil. London Bridge is falling down, my fair lady. Jack, na sua infância, cresceu em um bordel de Londres, onde a sua mãe trabalhava, pois ele era filho da puta desde pequeno. Apesar das dificuldades, a mãe do Nossa Jack se senhora, que preocupava piada bastante ruim, com ele. véi. Era até exagerado o nível de preocupação dela com o bem-estar do garoto. E como eu disse agora há pouco, o olho direito do Jack consegue ver as emoções das pessoas, sendo que cada uma emite uma cor diferente. E segundo ele, a cor mais linda era a das emoções da sua mãe. Até que certo dia, após ter chegado em casa, ele encontra ela em prantos no chão
enquanto lia a notícia de um jornal. Um escritor falido havia se casado e ascendido à nobreza. Oxi, por que ela tava chorando, Matheus? É, porque aquele homem era o pai de Jack. Ao que parece, ele prometeu para ela no passado que um dia iria retornar para buscar ela e o seu filho. E foi por esse motivo que a mãe do Jack cuidou tão bem dele até hoje. Infelizmente, todo aquele amor dela pelo filho era apenas um cuidado com a ferramenta que iria tirar ela daquele bordão um dia. Tanto que agora a mulher grita e até condena o nascimento do menino. Nisso, o olho direito do garoto vê que todo aquele brilho lindo das emoções da mãe dele havia desaparecido e se tornado algo completamente obscuro. E a fim de limpá-lo, ele com as próprias mãos dá um fim à vida da sua mãe. De volta à arena, Jack explica que ao longo de sua vida ele viu as piores cores da humanidade com aqueles olhos. Porém, no momento que ele dava um fim à vida das suas vítimas, todas as cores eram purificadas pelo sentimento do medo. E esse é o motivo idiota dele cometer todos aqueles crimes. Como eu disse, Jack mentiu bastante sobre qual era a sua verdadeira Volund. Mas no clímax da luta dos dois, finalmente é revelado que após ele fazer o pacto com a Valkyria Hulk, ele acabou ganhando como arma divina um par de luvas. E qual a Volund dele? Simplesmente qualquer coisa que aquelas mãos toquem. Graças a isso, Jack consegue não só cortar um dos braços do Hércules usando o ponteiro do Big Bang, como também, como última arma secreta, ele consegue perfurar o peito do Deus usando o próprio sangue das suas feridas como arma. Porém, esse último golpe dele, apesar de ter sido um golpe de surpresa, ele não é forte o bastante para finalizar o Deus. E por isso, Hércules junta o resto de suas forças para dar um último golpe no serial killer. Um golpe que ele jamais receber em toda a sua vida. Sim, Hércules usa suas últimas forças para dar um último e único abraço verdadeiro que Jack já recebeu. Acontece que apesar do Hércules estar lutando ao lado dos deuses, ele nutria um amor e um respeito muito grande pelos humanos. Tanto que em vez de esmagar o mal do Jack com um último soco, ele decidiu dar o golpe mais baixo para um garoto que jamais sentiu um abraço e um carinho de verdade. E dessa forma, enquanto é agraciado com pedras e vaias, tanto do lado dos deuses quanto dos humanos, Jack Estripador sai da arena do Valhalla como o vencedor da 4ª rodada do Ragnarok. Ah, mano, essa daí vai muito foda, velho. Raiden vs Shiva. Raiden vs Shiva. Bem engraçado pra mim. Não teve tanta comemoração com a vitória do Jack, parecia ter um sentimento de luto. E quando a Brunhilda me vem com um tal de Ryder Tamemon como representante da humanidade na 5ª rodada, eu fiquei como? Outro japonês, eu vou ter que estudar pro Enem pra saber quem é? Beleza que ele vai lutar contra o Shiva, que é um personagem que já tinha aparecido antes e que já tem uma certa moral com a gente, sabe? Mas pra falar a verdade, eu fiquei desanimado de não ter sido um outro nome mais conhecido. Tanto que foi no início da luta deles que eu pausei pela primeira vez a leitura do mangá de Shumatsu. E nem vou me culpando, pois até os deuses que ficam ali no camarote dão uma saída assim que a luta deles começa. E ainda por cima o mangá desvia da 5ª luta e foca quase um capítulo inteiro na tretinha com outros personagens. Acho que até o autor viu que o clima não tava tão bom e decidiu acrescentar esse bônus pra conseguir segurar o leitor, sabe? E que bônus é esse? Temos o Loki indo ao encontro de um outro deus, que inclusive está na lista de deuses para participarem do Ragnarok, o fundador do budismo, Buda, de longe o deus mais maluco em questão de design que já apareceu nesse mangá. O cara é todo de regatinha, pirulitinho na boca, praticamente um deus do K-pop. E o Loki vai até ele pra revelar uma parada muito estranha que ele descobriu. A magia das Valkyrias, a Volund, é semelhante a um conhecimento que foi criado pelo Buda. E logo em seguida, o Loki o questiona com: você é um traidor? E em vez de falar não, o Buda responde: e se eu for, caralho? E por causa dessa Buda coisa é foda boba, demais, eles velho. acabam gerando uma treta que acaba escalando com a chegada de outros combatentes futuros do Ragnarok, ficando do lado do Loki os deuses da fortuna e do lado do Buda o japonês Okita Souji, além também do Sasaki Kojiro que volta das caras pra se unir a essa tretinha aí. No fim eles são parados pelos Zeus e Odin antes de caírem na porrada, e por isso eu chuto que essa cena foi pra prender um pouco o leitor. E quando voltamos pra arena, tá o Shiva ser um dos braços dele. É o quê? Pois é, menino Ban. Na verdade, o deus indiano perde 3 dos seus 4 braços ao longo do combate. Era esse cara que queria lutar contra o Adão, Matheus? Pois é, menino Ban. Imagina só se ele luta contra o Adão. Ia levar uma surra tão grande. Ainda ficou lá Verdade. pros Zeus. É minha vez.
É minha vez. Só vez de que, pô? De entrar dentro de um caixão, senta lá pra não deixar 3 mulheres viúvas e um filho pro mundo criar. E veja só, eu que comecei essa quinta luta pausando o mangá por achar o Raiden desinteressante, acabei quebrando a cara quando mostraram o flashback da história dele. Pois é, eu subestimei o poder emocional dos flashbacks de Shumasu no Valkyrie. Olha Na só. moral, me emocionei demais com a história desse cara aí. A parada do Raiden ter lutado pra ficar vivo desde criança, porque, caso vocês não saibam, o nosso quinto lutador aí nasceu com a condição física que fazia os próprios músculos dele quebrarem os seus ossos. Felizmente ele conseguiu conter os seus próprios ossos, o que lhe concedeu uma força física incrível. Porém, por consequência, as pessoas da vila passaram a chamá-lo de monstro. Apesar disso, Raiden cresceu com um grande senso de justiça. Muito disso se deve à sua mãe, que sempre o incentivou a ver a sua força como um dom para ajudar os mais fracos. Inclusive, isso aí tá me lembrando alguém, hein? Se eu fosse vocês, estavam olhados aí nos cards agora. E foi por causa desses ensinamentos que o Raiden cresceu buscando lutar no sumo a fim de mandar dinheiro para o seu vilarejo, se tornando melhor não para estar acima dos mais fracos que ele, mas sim para ajudá-los a estar em cima juntamente com ele. E na moral, aquela cena da mãe dele segurando a ilustração dele, chora, na moral, velho, aquela ali é uma das cenas mais bonitas de Shumasu no Valkyrie, na minha opinião. O orgulho dela vendo que o seu garotinho frágil lá, que era esmagado pelos próprios músculos, havia se tornado o maior lutador do Japão, passa um sentimento muito foda pro leitor, né? Confesso Maior que eu chorei um Ikishi. pouco nessa parte. E foi em lágrimas que, enfim, contemplamos o resultado final dessa batalha de gigantes. Shiva não é um deus qualquer. Mesmo tendo perdido 3 de seus braços, a dificuldade do combate continua equilibrada para os dois lados. E sim, os dois lutaram o tempo todo naquele famoso X1 só no morro de respeito. A Volunde do Raiden foi forjada pela Valkyria Vrud, que inclusive se apaixonou pelo lutador após ele ter elogiado a beleza da mulher, algo que ela não estava acostumada, já que todo mundo a chamava de monstro devido ao seu shape invejável, mas Shape apesar do invejável. esforço, Raiden não consegue derrotar o Shiva, admitindo sua derrota após ter chegado ao seu limite. Ele desiste com um sorriso na cara, já que aquela havia sido a primeira vez que ele havia lutado com toda a sua força. Por conta do ensinamento da sua mãe, ele nunca usou seu poder para bater nos mais fracos, mas como seu oponente era alguém tão poderoso, ele finalmente pôde ir com tudo pra cima dele. Shiva disse que é ele quem devia agradecer, pois aquela foi a maior batalha que o deus da destruição já teve em toda a sua vida, e com o último golpe de misericórdia, Shiva finaliza o lutador da humanidade com um chute, desempatando o placar com mais uma vitória para o lado dos deuses. Assim que o combate do Shiva acabou, Zeus foi pessoalmente até uma árvore próxima ali da arena do Valhalla, pois ele buscava falar com alguém que repousava ali perto. E esse alguém é ninguém menos que o Buda. O deus estava comendo ali alguns doces enquanto observava a paisagem, e o rei do Olha a Olimpo cara do já bicho, vai direto velho. ao ponto. Eu vou direto ao ponto. Quero que você lute na próxima rodada, Buda. De volta à arena, Raiden anuncia que o próximo lutador do lado dos deuses será o Buda. Revelação essa que assusta toda a plateia da humanidade. Pois se você conhece um mínimo de mitologia, deve saber que o Buda é roubado pra caralho. Olha a cara de roubado público pra daqueles caralho. humanos idiotas. O que ele está fazendo? Ele tá andando pro nosso lado da arena. Pera, me devolve a minha corneta, Buda. Esse Buda é uma zoeira, hein? Ele deve estar querendo soltar uma piadinha pra gente. Pode mandar, meu querido. Então, família, vou lutar pelo lado dos humanos. Valeu, falou. É isso. Você tá maluco? É, filho, Buda é top demais, mano. Deus proteger ele. Cara, otário demais nesse mar. Por favor, Buda, nos proteja. Sim, meus amigos, as preces do monge felizmente foram ouvidas, pois Buda realmente irá nos proteger. O criador do budismo decide trair o lado dos deuses e escolhe lutar pelos humanos na 6ª rodada do Ragnarok. Com isso, outro deus tem que se oferecer para lutar contra o Buda, e o escolhido é ninguém menos que Bishamon e os deuses da sorte. Mas Mateus, o Ragnarok é X1, só pode ir Isso um mesmo. contra o Buda. Calma, menino bom, é agora que descobrimos que os deuses da sorte, na verdade, são um só. É o pacote. Não, velho. Bishamon Nebezu. Ah, não, velho, ele não fez isso. Bishamon Nebezu Rotei. Bishamon Nebezu Rotei Benzai Nem tem. tem. Bishamon Nebezu Rotei Benzai tem. Jurujin Fukuru Kujudai Koku tem.
E após apresentar um verdadeiro trava-língua dos deuses, ao fim da união de todos os deuses da sorte, finalmente é revelada a sua verdadeira forma. Zerafuku, o deus da miséria. Originalmente o Zerafuku não era um deus ruim, na verdade ele era um deus bondoso que viajava pelo mundo procurando sugar a miséria das pessoas. Muito bom essa e tudo parte isso aí. para fazê-las alcançar sua felicidade, um processo que o deixava completamente lascado. Porém, para o gentil Zero, era um sacrifício que valia a pena pela felicidade das pessoas. Infelizmente as pessoas não lembravam do seu sacrifício e ainda por cima se tornavam viciadas na luxúria e na ganância, mas o que mais doeu nele foi quando ele viu uma procissão de pessoas mal vestidas e desnutridas passando pela rua. Oxi, por que ele tava se doendo, Mateus? Porque aquelas pessoas, mesmo na pobreza e na miséria, eram felizes, menino Ban. E o líder daquele grupo era ninguém menos que o Buda na sua época antes de ascender como uma divindade. Foi ali que se começou um desentendimento entre o Zero e o Buda. Ele achava um absurdo o budista não ter tirado nenhuma das enfermidades daquelas pessoas e mesmo assim, elas irradiarem uma felicidade tão grande, ao contrário dele que se lascou para tirar o sofrimento das pessoas e ainda assim as pessoas não alcançaram a felicidade de verdade. Mas é aí que o nosso Buda passa o ensinamento para o menino Zero. Não se pode dar aos outros a felicidade. Isso é algo que você conquista após superar suas dores e os seus fardos. E tirar os fardos de uma pessoa só distanciará ela ainda mais da sua felicidade. Porém, o Zero não engoliu nenhuma daquelas palavras e esperou até hoje para se vingar do Buda. E uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui é que durante esse combate aí temos uma das, se não a maior surpresa da arquibancada desse mangá. Pois na torcida dos humanos surge um grupo chamado os Quatro Sábios. Grupo esse que o Buda fazia parte e também fazia parte o filósofo Confúcio e o Sócrates. Porém, mas a quarta tinha figura ele. sim é alguém inesperado. Nosso querido Jesus Cristo, meu Nossa, amigo. isso foi uma surpresa do caralho. Não multiplica peixe na África, porque lá não tem peixe para ser multiplicado. O poder do Buda é simplesmente uma humilhação para o Deus da miséria. O Deus não consegue acertar um único golpe nele, pois o nosso sábio aí, assim como o Jack e o Adão, tem um poderoso poder ocular. As 8 consciências. E o que ela faz? Ela simplesmente mostra ao usuário os movimentos futuros do seu inimigo. Além disso, o cajado do Buda muda de forma de acordo com as emoções dele, ou seja, o cara é roubado demais, né? E por ser tão roubado, o Buda vai lá e consegue nocautear o Zerafuku. Nocaute esse que foi tanto físico quanto moral, pois o budista consegue fazer com que o Zero desista de ser aquela divindade rancorosa e volta a ser aquele deus doce que gostava de ajudar os outros. Porém, quando parecia que o combate havia acabado, os chifres de Zerafuku começam a contorcê-lo e transformá-lo em alguma outra coisa. Sim, o cara tem mais uma fodendo transformação final. A diferença é que dessa vez não há transformação do deus, pois o Zero já havia desistido do combate. O que está acontecendo com ele é muito mais uma possessão, ou melhor, o resultado de um experimento. Ao fim daquela terrível transformação, o que aparece diante de Buda e de toda a arena do Ragnarok é simplesmente um dos maiores demônios do submundo. Rajun! O demônio do sexto céu. Pera, Mateus, o Zerafuku é o Rajun? Não, menino bom, Rajun é um demônio do submundo. Eu não entendo. Bem, é melhor deixar esse homem aí, que acaba de chegar no camarote dos deuses, e explicar tudo pra gente. Afinal de contas, ele é ninguém menos que o governante do submundo. Hades. O deus do mundo dos mortos. Ele surge ali do nada, fazendo todo mundo se assustar. Afinal de contas, ele nunca sai do submundo pra nada. Ele é praticamente o otaku das mitologias. E aqui percebemos que a trindade do Olimpo tem uma genética de bonitão, né? Só que quando chegou nos Zeus, parece que algo deu muito errado. Hades explica que Rajun era uma lenda até para ele, o governante do submundo. Esse bicho aí é tão roubado que sozinho, ele já destruiu metade do submundo. Ainda assim, Hades teoriza que aquele não é o verdadeiro Rajun. Ele acredita que o verdadeiro já morreu há muito tempo e que aquilo na frente deles nada mais é do que o resultado de um experimento feito por alguém que cultivou alguma parte do antigo demônio e o implantou dentro do Zerafuku. E acontece que só existe uma criatura que seria tão diabólica ao ponto de fazer isso com outro deus. E esse alguém não só está assistindo a luta do seu camarote, como também um dos próximos lutadores do lado dos deuses. Beelzebub! O senhor das moscas. Ele mesmo. Sim, o nosso famoso cramulhão, coisa ruim, capeta, cão, janho. Deixa o nosso novo aquele ninguém menos que um garoto de anime emo. A luta dos dois agora é carregada de altos e baixos para os dois lados, até que o Buda, após muito sofrimento, consegue criar sua própria Volunde, usando o espírito do Zerafuku como a sua valquíria, confirmando a teoria lá do Loki, que foi ele quem ensinou essa técnica aí a Brunhilde e as suas irmãs. E dessa forma, o terrível demônio Rajun é derrotado inesperadamente pelos dois combatentes da sexta luta, fazendo assim com que o grande Buda traga para a humanidade a sua terceira vitória no Ragnarok.
7ª rodada. Após a vitória sofrida do Buda, ele é levado às pressas pelas enfermeiras divinas lá para cuidarem de suas filhas. As enfermeiras E no divinas caminho é para foda. lá, a Brunhilda o acompanha e temos ali uma cena bem interessante. Nela o Buda dá uma chavecada na Brunhilda, elogiando os olhos dela e a gente já fica com Shiping de Characters. Com a nova rodada prestes a começar e o lado dos deuses com a vaga vazia, já que o Buda os traiu, né? Os deuses podem adicionar um novo deus na sua lista. E quem se oferece para lutar? Ninguém menos que o deus do submundo Hades. Ele diz que fará aquilo Hades. principalmente para vingar a morte do seu irmãozinho Poseidon. Tomara que leve um couro do cabrão. Bem, durante a ida da Brunhilda até a sua sala de preparação para ver ali quem vai ser o próximo lutador dela, acabamos conhecendo um novo competidor do lado dos humanos que estava disfarçado de Brunhilda na sala. Eu profetizei minha derrota. Eu Ninguém profetizei menos minha que Nostradamus, derrota, foi o foda. profeta do século. Bem diferente do velho que eu tinha imaginado lá no primeiro vídeo de filmagem, né? Verdade. Mas como eu já disse Eu aqui nos profetizei vídeos minha passados, eu curto muito derrota. essa criatividade do autor de brincar com a visão que a gente tem das figuras históricas, sabe? A Brunhilda fala que o Nostradamus é um dos lutadores mais poderosos da humanidade. Coringa. Até mesmo quando ela nota que o próximo lutador do lado dos deuses será o Hades. Ela disse que não vai colocar o Nostradamus ainda, porque ele é a grande arma secreta do nosso lado. Mas aproveitando que o Nostradamus já foi apresentado e ele não lutará contra o Hades, eu gostaria de discutir aqui com vocês quais serão as próximas lutas. Eu confesso que eu não coloco a mão no fogo pelos meus chutes, porque lá atrás, Não quando coloca teve a mão luta no do fogo. Goku contra o Thor, assim que eu vi a lista de lutadores, eu fiz vários chutes e, na verdade, eu não acertei nenhum deles. Por exemplo, eu achei que o Jack lutaria contra o Loki, devido aos dois serem dois filhos da puta, né? Só que o Serial Killer acabou lutando contra o Hércules, mó nada a ver, tipo, se você parar pra pensar. Nada a Então, ver. tirando aqui o lutador que irá lutar contra o Hades, que já sabemos, né? Vamos tentar montar os próximos combates. Inclusive, eu vou usar aqui a ordem da teoria do encerramento de Shumatsu no Valkyrie, que caso você não conheça, no encerramento do anime mostra várias imagens e cenas que remetem não só a personagens que já lutaram, como também os que ainda vão lutar. Então, de acordo com o encerramento, na 8ª luta teremos Nostradamus como nosso lutador. Por ele ter essa parada de se disfarçar e de ser o Coringa dos humanos, Vai eu lutar chuto contra o que Loki. ele talvez lute contra o Loki, que tem essa Acho que mesma não. habilidade, né? Nona luta, Simon personagem esse que, apesar de não ter aparecido ainda no Raiha. mangá, sua aparência já foi revelada pelo autor já faz um bom tempo. Pra quem não conhece, ele é considerado por muitos como o maior atirador de elite da história da humanidade. E o chute Cara, é que eu brabo. dou e que Apolo? muita gente tá dando é que ele lutará contra o deus Apolo Eu em também uma acho luta de isso. tiro, já que um dos símbolos do Apolo é um arco. 10ª luta, essa aqui é o meu grande chute. Talvez não role, mas se rolar vai ser muito da hora. Eu acho que a 10ª luta será um 2x1 sugerido pelo deus Suzano. Como o Ragnarok só pode ter 13 Suzano. lutas e a traição do Buda deixou o lado dos humanos com um competidor a mais que os deuses, eu chuto que talvez, tendo em vista as duas imagens que aparecem no encerramento, eu chuto que o deus Suzano, que provavelmente vai ser um espadachim, irá chamar o Okita e o Kitoki para lutarem contra ele sozinho. Ah, eu Sei não lá, sei. seria Eu acho no que o mínimo Okita que vai interessante se lutar rolasse, contra né? o Vocês acham Loki. o quê? 11ª luta, Rasputin. Não tem nem discussão, vai ser Rasputin contra Beelzebub 100% confirmado. Tipo, 100% o cara é um confirmado. exorcista e o outro é o Satanás. Eu preciso explicar mais alguma coisa? 12ª luta, Nikola Tesla. Meu chute é que ele lutará contra o deus Anubis. Eu chuto isso porque eu acho que seria uma luta bem interessante desses dois, Não sabe? sei. Um é o deus que leva as pessoas até a escuridão da morte e do outro, o homem que trouxe a luz ao mundo. Inclusive, eu já me peguei pensando como seria essa luta aí, tipo, imaginando como será a cena, sabe? Tipo, o Thomas Edison na plateia, dizendo isso aí é um pau no cu, não sei o quê, e no fim ele tendo um puto orgulho do rival dele. E como 13ª e última luta, Leônidas, o rei de Esparta, Odin. versus Odin, É isso, eu também o rei achei. de Asgard. Os dois são bem conhecidos pelas suas lanças, né? Mas eu também chuto que ele será o adversário do Leônidas, porque o Odin, sempre que aparece em Shumatsu, ele emana uma certa aura de mistério, sabe? Sem contar, claro, a ligação que o Odin tem com Ragnarok na sua história original, né? Mas, Matheus, você esqueceu de aquele tal de Qin Shi Huang. Não esqueci, menino Ban, pois a Brunhilda escolheu esse homem aí pra lutar contra o Hades na 7ª rodada do Ragnarok. Afinal, quem melhor para lutar estiloso contra também, Hades, né? o imperador do inferno, do que Qin Shi Huang, Uau, o primeiro primeiro Imperador da China. O cara é brabo, velho. O cara é brabo, velho. Nossa, velho. Vai ser muito foda isso. Eita. Com a Eita, nova rodada eita. Mano, vai ser muito foda, velho. Vai ser pouco, vai ser muito foda. Na moral, velho. Na moral, tô muito
ansioso pro próximo capítulo. Eu já li em inglês, né? O capítulo 57. Nossa, é foda demais, foda demais.